Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Oliveira e para quem já me acompanha, eu sou advogada, tá? E eu sempre estou trazendo para vocês aqui situações novas, assuntos diferentes, ligados à prova da OAB de segunda fase em direito penal, tá? Mais especificamente. Porém, não quer dizer que isso também não seja assunto do seu dia a dia, né? Como advogado, já como profissional. E também é sempre importante lembrar de certos assuntos, né? E mais ainda para você que vai prestar a prova da ordem, é muito importante que você saiba a distinção de uma coisa e outra que parece ser igual, mas não é, tá? Então eu estou passando aqui rapidinho para trazer para você um conceito sobre culpabilidade e culpa, tá? São coisas totalmente diferentes. Então veja bem, a culpabilidade é o pressuposto para que uma pessoa esteja apta a uma responsabilização sobre um fato, tá? Criminoso. Então, quando a gente fala da responsabilização por aquele fato, é no sentido dele estar ligado diretamente com a condição do réu. Ou seja, esse infrator, né, ele tem que estar apto a ser responsabilizado, a ser penalizado, a ter sobre ele uma sanção legal. E a gente diz isso no sentido seguinte: ele não pode ser menor de idade, ele não pode ter algum tipo de distúrbio, né, ou que seja caracterizado uma sanidade mental nessa pessoa. Porque essas pessoas, elas vão, para elas é isento de pena, né? Então não pode ser aplicado a ela uma penalização, uma sanção. Então, quando a gente diz a culpabilidade, a gente está relacionada diretamente com o fato dessa pessoa poder ser responsabilizado pelo ato ilícito que ela cometeu. Entendeu? Então, essas situações de minoridade, né, e de sanidade mental, ela excluem a possibilidade de aplicação de pena. Tá? Então, a aptidão que a gente quer dizer aí é para uma pessoa fora desse contexto, né, que isenta de pena, ele possa ser atribuído a ele a sanção penal, né, que é a pena em si, tá, para que seja cumprida, ok? Então, isso a gente está falando sobre a culpabilidade, ok? Agora, a culpa em si o agente somente deixa de observar, ele deixa de atentar a um dever de cuidado. Por exemplo, nessa culpa, o agente ele age com imprudência, negligência e imperícia, tá? Então veja, enquanto o dolo ele precisa estar atrelado com a vontade de praticar, a culpa em si, ele não teve a observância daqueles cuidados que ele deveria. Por exemplo, quando o agente age com imprudência, tá? Existe uma previsão legal, porém ele age sabendo, tá? Ele tá sabendo daquela previsão legal, mas ele age a si mesmo correndo aquele risco. Por exemplo, ele ultrapassa o sinal vermelho. Então, ele agiu com imprudência, tá? E essa imprudência está relacionada à culpa, ok? Então, se ele ultrapassa o sinal vermelho, ele automaticamente ele incorre num risco de lesar alguém, correto? Então, veja bem, essa imprudência está atrelada a esse tipo de situação. Depois, nós temos a negligência, tá? A negligência, aqui no caso, é inobservância do dever de cuidado. Por exemplo, você sabe que tem criança na casa e você tem arma dentro da casa. E você deixa essa arma exposta em algum lugar.
Então você agiu com negligência sobre aquilo, porque você sabia do risco, porém ainda assim deixou de agir da maneira correta. Então você foi negligente nesse sentido. Da mesma forma, é deixar um medicamento ao alcance de uma criança, tá? Ou então, numa viagem, você deixar de fazer uma revisão no automóvel, tá? São situações de negligência. Você tinha que ter observado isso, né? Era um dever de cuidado seu e você não se atentou a isso. Então, esse é típico de negligência. E na imperícia, nós temos a situação onde a pessoa não está apta a atuar da forma como atuou. Por exemplo, um exemplo bem típico da imperícia é você conduzir um veículo automotor sem ser habilitado, né? Sem ter a sua CNH, por exemplo. Então você não sabe dirigir, ou mesmo que você saiba, você não possui a CNH, que é um requisito que a lei também determina que você tenha. Não é só pelo fato que você sabe dirigir que você pode pegar um carro e sair guiando, né? Então é preciso que você porte a CNH. Então esse é um caso de imperícia. Outra situação também é você atuar como advogado não sendo advogado, tá? Existe a limitação para isso. Um bacharel de direito, ele não pode atuar como advogado, tá? Então ele não tem a qualificação necessária para atuar como advogado naquela situação. E outra forma também de imperícia é quando a gente vê muito pela TV que um médico cirurgião, né, ele se vê como médico cirurgião e ele pratica no fundo da sua casa ou numa clínica clandestina operação ou mesmo uma lipoaspiração, né, numa pessoa sem estar qualificado para aquilo, tá? Então a imperícia ela é nesse sentido, não ter a qualificação profissional para a prática daquele ato, tá bom? Então vejam bem, é um assunto bem curtinho, mas extremamente importante e que para você ficar bem ligado aí, tá? Sobre a diferença de uma situação e outra, para que você esteja craque e chegar lá nessa prova e arrasar, tá bom? Então é isso, tá joia? Até mais e até o próximo vídeo.